Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, O Ler é um Prazer. Meu nome é Carla Fernandes e hoje eu estou trazendo mais uma resenha aqui para vocês. Bem, há um tempo atrás, o meu esposo assistiu um documentário sobre a história dos Estados Unidos. E nesse documentário, era até um documentário em francês, o narrador citava uma obra que surgiu em 1900 nos Estados Unidos e que essa obra, segundo ele, segundo o narrador do documentário, né, fazia referências, tinha vários personagens, várias situações que se identificavam com a situação econômica, a situação vigente na época dos Estados Unidos. O nome da obra? O Mágico de Oz, de Frank Baum. Isso chamou muita atenção do meu esposo porque ele nunca tinha pensado nesse sentido. Inclusive, no documentário, apareciam várias imagens do filme O Mágico de Oz, que foi feito, foi produzido em 1939. Então, ele pediu para eu ler esse livro. Confesso que eu não estava muito a fim de ler naquela época, não, quando ele me pediu. Por quê? É um livro infanto-juvenil e eu tinha outras obras clássicas que eu estava querendo ler. Inclusive, obras como Crime e Castigo, O Conde de Monte Cristo, que estão na minha lista de desejos, né? Ainda não tenho nenhuma dessas obras e fui desafiada por ele a ler O Mágico de Oz para saber se eu tinha essa mesma impressão que eles tiveram, né? Então vamos lá. Vamos ver, vou falar aqui o que eu percebi da obra, tá? De fato, existe várias correntes que alegam ter uma mensagem subliminar na obra do Mágico de Oz, tá? Existem duas correntes principais. Uma é falando sobre a parte política e econômica, principalmente após as eleições conturbadas dos Estados Unidos de 1896, tá? Que deve ter sido tão conturbadas como a do ano passado, né? E, enfim, mas existe também uma outra corrente que alega que tem uma pegada, alguma coisa mais mística. E isso pode até ter sentido um pouco, tá? Visto que o autor, o Frank Baum, ele tinha como religião o teosofismo, que é uma mistura de crenças, né? Inclusive levando ao misticismo. Então isso pode ser que tenha a ver com a obra, tá? Agora, para mim, eu não vi nada disso, eu não vi nada muito claro, nem levando pelo lado político-econômico, nem tomando para esse lado religioso. O que eu vi foi uma linda história de amizades e uma linda história para você descobrir os seus valores, os valores que você tem internos dentro de você. O Frank Baum, tá? Ele inovou também, ele foi um dos que inovaram com as histórias infantis da época. A gente tem que lembrar que naquela época, né? Até aquela época, meados do século XIX, finalzinho do século XIX, as histórias infantis eram para deixar as crianças amedrontadas, eram bruxas, era coisa assim para realmente intimidar as crianças. E muitos até comparam a obra do Mágico de Oz com uma outra obra que veio um pouco antes na Inglaterra, que é Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, tá? Eu realmente encontrei algumas semelhanças, porque ambas são meninas que vão para um lado de uma terra misteriosa, onde que acontecem várias coisas,
e elas vivem aventuras. Então a gente vê esses dois acontecimentos nessas obras, né? Que é Alice no País das Maravilhas. O gato acabou de entrar aqui pela janela, mas tudo bem. Voltando. Nós temos Alice no País das Maravilhas, que cai dentro de uma toca, né, e começa a viver umas aventuras no País das Maravilhas. E nós temos aqui a Dorothy, do Mágico de Oz, que é levada para uma outra terra, que é a Terra de Oz, e onde ela também vai viver várias aventuras, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre esse enredo, como a história começa, tá? E é interessante que tanto no livro quanto no filme, né, de 1939, quando ela está morando no Kansas, que ela morava com a família consistia basicamente nos tios, então seriam os tios da Dorothy com ela deveria ser uma criança de uns 6, 7 anos de idade, os pais, pelo jeito, já eram falecidos, né? Então ela tinha aquela vida pacata, bem rural mesmo, no Kansas, e é retratado, como eu já disse, tanto no livro quanto no filme, como um ambiente bem sombrio, bem cinza mesmo, né? Acontece que aquela região tinha bastantes tornados. A casa tinha até um abrigo para que, se acontecesse um tornado, a família pudesse ser protegida. Mas a Dorothy, ela tinha um cachorrinho, que era o Totó. Começou um tornado e toda a família foi para o abrigo. Só que o Totó escapou e voltou para casa, né? Voltou para casa e ela, no ímpeto de poder salvar o seu cachorrinho, ela foi atrás, ela voltou para casa para pegar ele, só que não deu tempo. A casa foi alcançada por um ciclone, foi arrancada e começou a virar no ar, né? Entrando naquele ciclone, voar. Deve ter até durado algum tempo, porque a Dorothy até dormiu, né? Engraçado que outra coincidência que tem no Alice no País das Maravilhas, também quando ela cai no buraco, ela bem leva um tempo grande caindo no buraco. Olha só também essas duas coincidências, né, entre as duas obras. Bem, só que quando a casa aterriza, ela percebe que ela está num mundo totalmente diferente do que é o Kansas. Ela percebe que ela saiu do Kansas. Ela está na terra de Oz. Na verdade, é uma terra bem diferente, uma terra bem colorida. E ela já chega lá e ela vê vários anõezinhos, se não me engano, é Muskins. Eu acho que é assim que é a pronúncia, eu não sei direito, mas vai ficar assim. Que são anõezinhos que vestem azuis. E eles começam a idolatrar ela e a serem agradecidos, e ela sem entender nada. E ela, mas o que eu fiz? Ela, não, porque você matou a bruxa má do leste. Ela, eu? Mas eu matei alguém. Ela fica desesperada, porque o que ela quer ali é voltar pro Kansas, é voltar para casa dela. Ainda mais sabendo que ela matou uma pessoa, imagina, uma garotinha de 7, 8 anos. E aí eles mostram que a casa, quando aterrissou, caiu logo em cima da bruxa e só ficou os sapatinhos da bruxa no lado de fora. Ela então recebe a visita, não, vamos dizer, chega a bruxa boa do norte, que começa a conversar com ela pede então para voltar para casa, que ela queria voltar para o Kansas, só que a bruxa não pode, a bruxa boa, no caso, não pode ajudar porque ela não sabe onde que fica o Kansas. Então, a bruxa boa do norte sugere ela procurar o mágico de Oz, que mora na Cidade das Esmeraldas. Vamos guardar esse nome. Cidade das Esmeraldas. Eu tô até com esmalte verde aqui só para lembrar que é a Cidade das Esmeraldas. E para chegar até lá, ela tem que andar por um caminho. É um caminho que é de uma estrada de tijolos amarelos.
Essa estrada de tijolos amarelos, segundo essa mensagem que o pessoal fala do político econômico, seria a estrada do progresso econômico, tá? Para a gente fazer uma relação aí, né? E o tornado, se eu não me engano, seria a crise que os Estados Unidos estavam vivendo na época, né? Então, ela ganha da bruxa boa do norte os sapatinhos pratas que eram da bruxa má do leste, né? Que ela, sem saber, mas eles eram sapatos mágicos, ela calça, inclusive no filme tem essa diferença que os sapatos no filme são vermelhos, mas no livro é prata. Ela calça e ela começa a caminhar em direção à procura das cidades das Esmeraldas, né? No meio do caminho, ela faz 3 amizades importantes, né? O primeiro que ela encontra é o espantalho. E quando ela fala que ela vai procurar o mágico de Oz, que o mágico de Oz pode ajudar com o que ela quer, o espantalho se interessa em fazer a viagem com ela porque, segundo ele não tem cérebro, que ele queria muito ter cérebro. Então ele acompanha ela. Depois, mais à frente, eles encontram um homem de lata, o lenhador de lata, que também fica interessado em acompanhar os dois, porque ele alega que ele queria ter um coração, ele não tem um coração. E mais à frente, eles conhecem o leão, que é um leão que não tem coragem nenhuma. Então os 4 fazem aquela amizade e vão com destino até a cidade das Esmeraldas, procurando o mágico de Oz, né? Só que é interessante a gente notar que o espantalho, que alegava não ter cérebro, nos momentos de perigo, nos momentos mais difíceis, as melhores ideias vinham dele, do espantalho, o que justamente não tinha cérebro. O lenhador de lata, que alegava não ter coração, é o que demonstrava mais amor e mais cuidado do grupo. E o leão, que era um leão sem coragem, nos momentos difíceis, ele que se colocava na frente do grupo, correndo todos os perigos. E eles então chegam à cidade da Esmeralda, onde mora o mágico de Oz, né? Então, e eles interessantes que quando eles chegam na cidade da Esmeralda, todos têm que colocar um óculos com lente verde e vestir roupas brancas. Então, tudo que eles olham é verde. Olha que interessante isso. Se você está com roupa branca e com um óculos de lente verde, é lógico que você vai enxergar verde. Se você tiver com óculos azul, você vai enxergar azul, né? Isso é óbvio. Então, tudo eles olhavam era verde. E só esse fenômeno acontecia quando eles estavam de óculos. Se eles tirassem o óculos, eles iam ver tudo branco. E aí você vê a enganação que está aí, né? Então, eles vão ter o contato, eles vão conseguir, depois de muito sacrifício, entrar em contato com o mágico de Oz, e é ali que eles vão ter uma surpresa, né? Mas eu não vou contar, porque eu não vou dar spoiler. Vocês vão ter que ler o livro. Esse livro é muito interessante, apesar de ser um livro infanto-juvenil, é um livro que todo mundo deveria ler, tá? Independente de ser criança, ser adolescente, ser adulto. Eu acho interessante a gente ler esse livro Mágico de Oz, porque ele tem uma mensagem muito bonita, que é aquela mensagem de você procurar o que você tem no seu interior. Às vezes você quer uma coisa que você não sabe que você tem. Você tem que olhar para si, você tem que olhar para dentro de si para achar o que realmente você procura. Que às vezes o que você procura está dentro de você. Eu acho isso muito interessante, essa mensagem. Independente se tem essa mensagem levando para o lado político-econômico, se tem para o lado religioso, eu acho que a mensagem mais importante desse livro é você olhar para o seu eu.
Bem, espero que vocês tenham gostado do canal. O canal está começando, está engatinhando, então eu peço a colaboração de vocês, se vocês estão gostando desses vídeos que eu estou fazendo, dessas resenhas, tá? Então dá um curtir aí, curta, indique o canal para outras pessoas, se você gosta de literatura, faça comentários. Vamos, por favor, ajudar esse canal a crescer, que ele está engatinhando. Assim como um bebê precisa de alimentação, de mamadeira para crescer, assim eu estou pedindo também aqui para vocês ajudarem. Gente, muito obrigada por assistir. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. Tchau!